Antes de mais nada, gente, o que, é que vocês acham? Vocês conseguiram. Quem aqui já assistiu aquele filme da Bond? O Davi já assistiu, acho que mais alguns também, né? Eu assisti, professor, muito bom. Muito bom. Pronto, hoje o tema da aula vai ser sobre isso. Para os dois trabalhos vai ter um tema que ainda vai tocar nesse assunto de ética, o outro vai ser a questão de vida das empresas, produtos disruptivos e coisas do tipo. A gente vai Eu vou pedir para vocês examinar o histórico de 3, 4 empresas, né? Um deles é a Kodak, outro deles é a Fuji, né? Quem se lembra da Kodak? Alguém se quer sabe, tem alguém que não conhece a Kodak? Kodak, ela. Você se lembra das. Alguém que já viu as câmeras com filme? Davi novamente, né? Então, Kodak era líder em filme para máquinas analógicas, máquinas fotográficas analógicas. E depois para aparelhos raio-x, toda essa questão aí era. Diga, Cássio. Ah, lembrei. É a empresa que faliu quando os celulares começaram a implantar as câmeras, né? Se não me engano. Na verdade, ela começou antes, Eu acho que, né? na verdade, ela faliu por não querer evoluir, não? Foi. Então, foi Ela a informação que eu tive. Tipo, que era tem duas coisas aí líder que vocês vão lá. investigar isso sobre a relação da Kodak com o mundo da fotografia digital. E é complicado dizer que o celular tirou, porque a Fujifilm ainda está ativa hoje. A Fuji que é concorrente da Kodak. Então, separei 3, 4, 5 empresas, vocês vão pesquisar o histórico dela. Tudo bem, Kawa. E aí, a gente vai mostrar esse trabalho aqui, tá para sexta-feira, vocês vão ter novamente 2 semanas para fazer. Aí vai ter outro também sobre ética, mas aí sobre outra perspectiva, né? Esse da Band, diga, Davi. Davi, Léo? Professor, eu não sei se alguém já falou aqui, mas você ouviu que no Moodle tem um problema que só 2 pessoas conseguiram mandar os trabalhos? Hum, Porque assim, eu até tinha mandado e-mail pro senhor. Porque assim, foi. eu Não, mandei porque o segundo e o Felipe mandou o primeiro. é Mas aí porque todo para mundo tentou. Ah, é diga. porque para mandar via o Moodle, eu tenho que cadastrar os grupos. Ele Ah, tá entendi. fechado por isso. Isso que Ah, eu tentei entendi. responder lá. Se eu não cadastrar os grupos do Moodle, ele não aceita que vocês enviem. Ah, Por isso eu preciso da informação de quais são os grupos para poder cadastrar lá e ah, submeter. Se der ah. problema, eu prorrogo o prazo só para a gente cadastrar esses grupos e ter isso certinho. Porque senão cada um vai ter que mandar cada membro do grupo vai ter que mandar o trabalho. Pronto, Entendeu? tá certo. Diga, Beleza. Cauã. Professor, Hum, eu organizei já, o senhor tinha me pedido antes com a escalação dos grupos, né? hum, Eu criei um canal lá no Discord, o eu pessoal já vi, tá cadastrando os grupos lá e eu tô separando canais, né, eu pro vi, eu pessoal ir vi. se separando. Eu vi, já tem 3 grupos lá, eu já vi, parece que eu tenho outros se colocando lá hoje. Tá me falando Sim, isso. aí o pessoal, Pronto. né, tava me perguntando por onde é que deveria mandar os documentos. Aí para facilitar o senhor, eu imaginei que seria bom também Pode ser. Essa, colocar essa, colocar lá no Discord. Aí eu pedi pro pessoal ir mandando lá e marcando o senhor também. até o momento eu não cadastrei nenhum grupo na disciplina disso aqui. E não queria cadastrar agora que eu tô vendo que ainda tá. Boa parte da turma tá ausente, né? Sim, então Aí eu eu vou cadastrando o preciso. senhor lá também para ir ajudando. Obrigado, que eu preciso dessa informação para cadastrar isso. Então vai ser um pouco assíncrono esse primeiro trabalho, o segundo já vai estar mais no ritmo. Diga, Diego. O senhor podia falar, por favor, quais são esses entregáveis que eu não fiquei sabendo, não. Eu terminei de formar meu grupo agora. Tá bom, se você entrar no Moodle, né, deixa eu abrir lá. Deixa eu errar para passei a fogo. Deixa eu ver se de gestão. Se vocês entrarem lá, vai estar duas questões, né? Trabalho remoto versus presencial e organizações, cultura e ética, né? Então são essas duas atividades.
Tô entendendo. Tá bom? Aí vamos fazer o seguinte. Eu vou soltar mais um trabalho essa semana, cadastro os grupos e dou uma semana pra vocês, já que foi meio atropelado essa formação do grupo. Tá certo? Tá Pronto. certo, Aí então. o senhor vai abrir o. Quer dizer, o senhor vai colocar o negócio dos grupos aí e a gente vai poder enviar esses dois trabalhos, né? Exatamente, eu só vou prorrogar uma semana, já que tem um grupo que tá terminando de se formar hoje. Aí precisa de tempo ainda, talvez, pra ver o Tranquilo, filme, né? tranquilo. Tá bom? E também se prepare que um dos próximos trabalhos tem dois. Um é sobre vida das empresas e produtos disruptivos, né? Competições. E o outro vai ser sobre ética novamente, mas de outras perspectivas, de conflito de valores, né? E de responsabilização. Embora a Vogue também tenha essa dimensão, tem um filme que mostra ela melhor. Tá certo? O filme da Boeing mostra muitas coisas, tanto a diferença de gestão, né? Se tinha uma gestão antes e depois daquela pessoa ali, de histórico e cultura da empresa, que foi as mudanças, e de responsabilização, e responsabilização. É um filme realmente bem completo. Mas essa questão de diferentes pontos de vistas, princípios e valores, esse outro filme vai mostrar talvez melhor, porque às vezes você tem várias pessoas com os princípios certos e elas não conseguem engrenar. Então isso também é uma outra questão, tá bom? Então vamos falar hoje, né? Acho que o exemplo inicial do dia todo mundo aqui já conhece, que é a questão do celular, não é isso? O celular ele monitora a posição geográfica, tempo de uso e informações coletadas por outros apps. O Meta, a Google são campeões disso. Eles não monitoram o microfone, mas podem pegar dados de outros apps que monitoram. Mas olha só, eles já há alguns anos têm parceria com a Mastercard e com a Visa, né? Não é à toa que a Prime agora está fazendo parceria para ter o próprio cartão de crédito. Imagine, a Google e a Meta, desde 2019, compram dados de compras do cliente, né? Então eles não só sabem onde você está, quanto tempo você ficou parado no canto, o que você está fazendo em termos de usando o celular, como toda vez que vocês usam o cartão de crédito, eles sabem o que você pegou e quando você pegou. Então eles cruzam essa informação e tem boa parte de sua vida delineada, ou possível de delinear com isso. Mas isso levanta uma questão, né? Onde é que isso para? Até onde isso é certo, até onde se pode fazer isso e até onde vai o nosso direito. E é algo complicado, porque se vocês pararem para pensar, se vocês fizerem um aplicativo tipo iFood, que é um aplicativo brasileiro, vocês vão ter um conflito. Vocês querem que o seu projeto dê certo, que a sua empresa dê certo, que ela cresça, até para vocês terem um aumento de salário também, para vocês prosperarem junto. Mas até onde vocês podem ir sem se comprometer, né? Observe que às vezes o caso não é tão extremo como o da Boeing. O da Boeing foi muito extremo. O cara mudou de uma política para outra muito. Mas as coisas não acontecem isso. Então o que acontece? Se o sistema de informação hoje em dia, no nosso exemplo, rastreia a localização móvel, eu teria a figura em inglês e adaptei para o caso, a empresa quer o quê? Aumentar a eficiência e a qualidade dos serviços. A administração vai querer integrar. Esses são os seus desafios, integrar mais serviços com as informações que tem no celular. Vai tentar melhorar muitas coisas e vai tentar novas tecnologias para isso. Mas ao mesmo tempo, ele talvez avance o sinal. E é difícil às vezes. Por exemplo, aqui eu botei isso aqui. Vocês se lembram da escorregada que cada uma dessas deu? Eles estavam dando prejuízo, tentaram mudar tudo de uma vez, mas só olharam uma coisa. Mas esses outros aqui, todos eles deram derrapada. Vocês conhecem a derrapada da Volkswagen? A última dela? Dos últimos anos? Conheço não, professor.
Não? Ninguém conhece? Uma questão muito forte hoje em dia é emissões de gases de carros que consomem combustíveis fósseis, diesel, gasolina. Aqui no Brasil você não tem tanto carros a diesel, você tem mais eles nos Estados Unidos e Europa, né? Mas a Volkswagen, ela fez um softwarezinho que detectava quando estava verificando o teste de emissões de gases do carro, que para o licenciamento nosso de tempo em tempo tem que fazer uma revisão. Eles têm que ver se os gases emitidos pelo carro estão de acordo com os padrões. E se não estivesse, o carro tinha que fazer um serviço a mais e tudo mais. Então o que a Volkswagen fez? Lançou carros que mesmo zero não atendiam os limites de emissões de gases estabelecidos na Europa e Estados Unidos, mas que detectava quando ele estava no processo de teste de emissões de gases. Tá certo? Opa, todo mundo aqui criando um grupo. Excelente. Então, quando ele detectava que estava tendo emissão de gases, o computador do carro mudava a configuração do motor para ser uma configuração de baixa potência inferior que o usuário normal tem, em que a emissão de gases estava dentro do limite. Mas não foi o único. General Motors tinha um problema na chave de ignição do carro por anos. Takata era a principal fabricante de airbags do mundo. A fabricante de airbags. Então, Volkswagen, 2015. O nome do dispositivo do programa era Defeat Device. Falsificava o teste de emissões de gases, mais de 10 milhões de veículos, 6 executivos condenados por crimes, um deles já preso, $400 mil de multa porque enganou as autoridades. Wells Fargo é um banco. Em 2018 ele foi pego com milhões de contas falsas, manipulando os números, manipulando hipotecas e forçando clientes a empréstimos clientes que compravam empréstimos para comprar carro, casa, hipotecas, contratavam seguros desnecessários do banco. Então, multa 2,5 bilhões, General Motors falhas na ignição, 114 clientes mortos, 100 milhões de veículos afetados, Takata Corp, defesa no airbag por anos, vidas perdidas não se sabe quantas. Possível ser estimado 1 bilhão de multas e faliu. Então todo mundo às vezes escorrega, cai na tentação. Se vocês pensarem um pouquinho, por que a Volkswagen fez isso? Eles achavam que não estavam conseguindo se adequar aos limites, achavam besteira, no momento achavam que ia ser temporário, mas ficou anos fazendo isso. Anos sem melhorar o processo, enganando a medição. E não foram as únicas. IBM, Tyson Foods, Pfizer, Walmart, GlaxoSmith é um serviço de plano de saúde também. Pfizer em 2011, a Pfizer e a AstraZeneca falsificavam dados sobre a eficiência de remédios em crianças. Tomaram um caldo miserável, e ainda bem que tomaram, porque aí na pandemia eles apresentaram todos os dados que era necessário. Se eles falsificassem dados na pandemia, socorro. Siemens subornava pessoas, Barclays Bank, cada um deles tem um histórico. E o que eles erraram isso aí? Ética. Na verdade, ética ela não é algo da empresa, é algo das pessoas. Cada um de nós tem uma noção de certo e errado. Nós atuamos no mundo, temos leis, temos dentro de cada conceito de sociedade o que é aceito e o que não é, tá certo? E usam para fazer escolhas e guiar seu comportamento. Por exemplo, se vocês viram uma pessoa atravessando a rua fora da faixa, o que vocês fazem? Se vocês estiverem dirigindo, talvez vocês reduzam a velocidade para deixar ela passar. Mas isso dá um exemplo de como a cultura afeta essa visão dessas coisas. Na Austrália, se eu chegar perto de uma faixa de pedestre, encostar o pé, o cara enfia o pé no freio com tudo. Não importa se tem gente atrás rápido. No Japão também. Mas uma curiosidade, diga, Cauã.
Eu vi que já está essa questão do Japão, né? No Japão ele Hum, tem, inclusive, um exemplo de tipo, uma coisa que eu cito como ruim lá é uma questão de uma lei dessa questão do atropelamento, né? hum, Que tem lá que tipo, o cara vai pagar muito dinheiro pra pessoa que atropelar mesmo, ela provando que a pessoa estava errada em algum quesito. É muito difícil de provar. Então o que é que é, acontece? hum. Tem vídeos na internet dos caras se jogando assim na frente do carro. Cai passando bem Ah, devagarzinho, aí o cara se joga na frente do carro. Aí o pessoal lá é, costuma sempre andar com câmera nesse sentido. exatamente. Então no Japão e na Coreia os carros têm câmera, mas tem uma coisa que você não sabe. É que isso só vale para atravessar na faixa. Por que eu digo isso? No Japão, se o cara vai atravessar fora da faixa, o motorista acelera para passar por cima. Porque a culpa é de quem atravessou fora da faixa. O processo é reverso. Você tem ideia da diferença cultural. Então, cultura influencia as coisas. No Oriente Médio, nos países muçulmânicos, no mês de Ramadã, eles jejuam durante o dia e só comem à noite. Se você for pego na rua comendo ou bebendo água, nossa, isso é um crime hediondo. E olha que é só você matando só a sede às vezes, mas você vai preso. Porque a cultura de lá tem esse peso. Então, tem princípios de certo e errado. Alguns são comuns. Honestidade é um desejável em qualquer sociedade. Outros dependem da cultura. Então é interessante a gente pensar isso, né? E aqui a gente vai ver uma diferença cultural que o Brasil ainda tem muito para crescer. Por exemplo, em 1987, nos Estados Unidos, os juízes foram instruídos a impor sentenças duras para o executivo com base no valor monetário do crime, na presença de conspiração para impedir a descoberta do crime e falta de comparação com os autores. No Brasil, Brumadinho ainda está se resolvendo. E Brumadinho é o tipo de coisa que aqui no Brasil, uma empresa muito grande escapa de penalidades. A gente consegue imaginar como, mas não conseguimos provar. O atraso de sobremaneira o pagamento de penalidades. Mas uma coisa que eu tenho um amigo que trabalha na área de oneração, ele disse que quando sobrou Brumadinho, ele disse, aquilo acontece em empresa grande. Eu perguntei, como assim? Empresa pequena e média não tem risco? Não, empresa pequena e média tem risco sim. Mas a gente não se pode dar o luxo de deixar isso acontecer. Nós não teremos advogados caros o suficiente para ficar adiando o processo e nem para desviar as multas. Então, mesmo que você tenha grandes jogadores escapando ilesos de penalidade, o mesmo não vai acontecer com o médio, nem com o pequeno, menos ainda com o microempresário. Então a gente vai tentar entender isso, esses processos, e o modelo é tipo um lago. Como assim um lago? Quando você joga uma pedra no lago, ele produz ondas. Se o impacto for pequeno, ou se a pedra for pequena também, um soma de força do impacto mais peso da massa, as ondas serão pequenas e poderá se dispersar sem atingir um grande volume de pessoas. Se a coisa é grande, irá transbordar para outros limites. Então, o que acontece aqui? Quando as coisas antiéticas acontecem, elas vão todas passar, é como se uma pedra cair no meio. Todas elas vão passar por várias pessoas dentro das empresas. Se vai atingir a sociedade ou não, depende da natureza do que está sendo feito fora de ética. Mas tudo passou por indivíduos. Alguém dentro das empresas, das companhias ou dos governos decidiram, das organizações decidiram para aquele caminho. E às vezes as coisas podem ser resolvidas lá dentro antes de se ter uma consequência maior, mas se a besteira for grande, não se trabalhar lá dentro, a coisa transporta para a sociedade. E se a coisa for extremamente séria, pode envolver repensar as leis, que é política, né? Então, você tem problemas éticos que dependem das pessoas
Se eles escalarem demais, viram problemas que afetam várias pessoas, comunidade, sociedade, pense no Brumadinho, pense em corrupção, pense no airbag do problema, entre outros, e algumas coisas quando muito sérias, a sociedade nunca mais vai querer ver aquele problema ou tratar aquele problema com a leveza que a lei tratou no primeiro momento, e vai querer novas obrigações e novas leis, ou novas penalidades para isso. Note que isso é vendo do centro para fora, mas a gente também tem 5 outras dimensões, né? Informações. Que direitos as pessoas e organizações têm sobre informações? Nós estamos falando de algo aliado, orientado ao contexto de tecnologia da informação, coleta de dados, software, análise de dados, entre outras coisas. Então, tudo passa para a gente de informação, por isso que a gente vai focar esse lado. Então, que informações os usuários devem ser protegidos? É curioso que isso muda de cultura para cultura, viu? Vocês podem ter informações, por exemplo, eu acho que no Japão as pessoas não se incomodam em ter câmeras de segurança que ficam gravando os rostos das pessoas e se tiver alguém que pudesse ser identificado como sendo procurado pela justiça, ser acionado. No entanto, na Europa, há um terror absurdo desse tipo de tecnologia. Eles valorizam de sobremaneira a privacidade deles. Então, isso aqui, você tem uma coisa que é básica, todo mundo vai aceitar. Dados pessoais, números de telefone devem ser protegidos, documentos devem ser protegidos, e-mails devem ser protegidos, mas há várias outras que vão mudar de acordo com a sociedade. No Brasil, há locais, eu diria que há estados, onde a criminalidade está muito frouxa, as pessoas não se incomodariam em ser monitorados diretos, e há outros em que talvez as pessoas se incomodem em ser monitorados diretamente. Tá certo? E aqui a gente vai ter até mais uma discussão sobre isso, com relação, por exemplo, quando a gente fala de transações digitais, e, por exemplo, o Brasil agora está pensando em lançar uma moeda digital. Isso também tem uma situação. Propriedade intelectual. Músicas, vídeos, softwares. Software é propriedade autoral até. Quem possui esses direitos? Será que a gente pode usar alguns trechos de músicas sem pesar? Será que tem que pagar royalty? Vemos artistas brasileiros buscando isso com ampla frequência e lá fora tem todo um conjunto de leis sobre isso. Tanto é que eu acho que vocês não sabem, mas havia todo eu acho que já ainda há, mas já mais restrito, já mais combatido, todo o combate à pirataria, a baixar vídeos e músicas na internet. E a lei que eles fizeram para fazer isso é, elas têm uma certa malandragem. E é muito curioso isso. Então, o que é propriedade intelectual? Quem tem direito a isso? Num site, por exemplo, como o Wikipedia, quanta propriedade intelectual se há ali e quanta não se há? Então a gente vai discutir um pouco sobre isso. Accountability Control, o que é isso? É quem responde por quê, quem está registrando as ações, quem fez o que e aonde. Se houver um prejuízo a uma pessoa ou um grupo de pessoas, quem é o responsável? Às vezes o responsável moral e o responsável legal são duas pessoas diferentes. Então, uma pessoa é moralmente responsável por algo, mas é outra que irá responder legalmente. Nós também temos situações em que alguém dá a ordem e um subalterno é obrigado a executar aquela ordem. Tá certo? Então, tudo isso. No Brasil, a política é um campo fértil para falar disso, pelo amor de Deus. No espaço de um mês tivemos 2 casos ridículos. Temos o ex-diretor da ABIN, que tinha um relatório indicando diversos problemas de risco no 8 de janeiro, e o chefe dele mandou ele apagar as informações do relatório. Então ele arquivou o relatório original na ABIN e fez um novo relatório para as demais autoridades sem incluir esses riscos. E recentemente nós temos o ajudante de ordem do ex-presidente sendo pego cumprindo uma ordem de tentar vender presentes que o presidente havia recebido de autoridades estrangeiras. Quem estava monitorando essas duas coisas? Quem é o responsável que deve responder para essas situações e muitas outras? O Brasil tem um problema sério de accountability control e responsabilidade. Né?
que é incrível. Em questão de teoria do voto das informações, padrões de qualidade, né? Os dados estão sendo coletados direitos, protegem os direitos, os dados estão sendo protegidos. No caso da Boeing, tínhamos um problema de coleta de dados ali, mas a outra questão, né? Quando se coleta dados, o Facebook, primeira versão, o pessoal acreditou no Facebook e deu um nome, e-mail e um login, uma senha para eles. E é uma coisa curiosa, porque o login e uma senha, não sei se você sabe, mas muitas pessoas comuns repetem a mesma senha. Então, a senha, às vezes, do Facebook da pessoa é a senha dela muito próxima da senha do banco dela. Eu sei que eu acho loucura, mas tem gente que faz isso. Porque não consegue guardar muitas senhas diferentes na cabeça. Aí faz esse tipo de coisa. Então, todos esses dados têm que ser muito fortemente protegidos. Né? E qualidade de vida? Que valores tem que ser preservados na sociedade digital? Que instituições protegem esses valores? Culturas. O que isso tem que ser suportado? Né? Tem uma instituição na Austrália que ela faz casas inteligentes. O curioso é que ela percebeu que na Austrália você tem uma população muito diversa de imigrantes, muito mais que no Brasil. Lá você tem claramente os coreanos, os chineses, os australianos, os latinos, você tem as comunidades. Quem fazia essas smart homes percebeu a comunidade coreana é muito mais exigente com privacidade dos dados que a comunidade latina ou que os australianos. Então, cada cultura tem um nível de exigência maior, né? Aqui no Brasil, os africanos vão ter uma visão de mundo sobre como é uma casa para um estilo para uma pessoa afrodescendente. Aqui, quem é menos afrodescendente, talvez mais ligados a outras culturas, vão querer um outro estilo. Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, você vai ter várias diferenças. Tá certo? Então, e nesse mundo a computação assusta. Porque, velocidade. Especialmente depois da pandemia, mais empresas dependem da velocidade do computador e da transmissão de dados via redes. Então, o avanço das redes também é algo que assusta. Você coletar informações e a pessoa estando longe da sua empresa para receber informações dela. Então, todas as empresas dependem disso. E a propósito, hoje de manhã teve até um mini apagão em 14 estados brasileiros. Quantos serviços ficaram fora do ar depois disso? Ao mesmo tempo, é fácil guardar, tá barato guardar informação. Os SSDs estão rápidos, mas se vocês pensarem nos HDs antigos de pratos magnéticos, estão cada vez mais baratos. Então eu posso guardar grandes volumes de informações a um custo mínimo. E aí eu permito fazer análise de dados. Por exemplo, a Google, com dados, misturando os dados que ele tem com dados que ela compra da Visa e da Mastercard. O que ela não sabe nas suas vidas. A Amazon está fazendo uma parceria com a Visa. Ou seja, ela vai coletar os dados para a Visa no cartão dela. Não estou dizendo que é errado. Mas eu estou dizendo que a pessoa que vai pegar um cartão desse deve saber. Quem está com o celular Android deve saber o que vai acontecer. Tá certo? Hoje, análise de dados, você consegue analisar grandes supostos de dados, grandes volumes de dados muito facilmente. As análise de fatorial, análise de componentes principais, o mapeamento dos subvetores, regressões lineares ou machine learning, em que você detecta o melhor afastamento, tudo isso está muito rápido hoje em dia. E considerando que você tem todos os outros juntos, isso assusta as pessoas, o quanto pode ser inferindo. E hoje em dia temos a inteligência artificial assustando todo mundo com os empregos. Antes a inteligência artificial, ou computação assustava o trabalhador braçal. Hoje até quem está em escritório está tendo algum receio, né? Ainda não estão no nível de assustá-los, assim, de tomar o emprego deles, realmente, mas daqui a 10 anos vai ter uma outra discussão sobre isso. Então, velocidade de 1990 até hoje aumentou muita coisa.
No entanto, nossa forma de modelar dados decaiu, precisão caiu, a gente está aceitando mais bugs, né? Nós acostumamos a ter alguns bugs. Até porque a gente usa bibliotecas já prontas, juntando umas às outras, frameworks, e a gente não tem controle sobre vários desses bugs. Mas aí devemos também, se queremos prestar um bom serviço à nossa empresa, devemos começar a olhar isso com outros olhos. Custo de armazenamento, a gente já falou, é fácil guardar ou comprar dados ou múltiplos bancos de dados sobre pessoas. Privacidade hoje em dia, se a gente for sério, foi extremamente reduzida. E hoje você tem um mercado negro de dados, né? Tem uma empresa, acho que é a Centauro. Sempre que eu vou comprar qualquer coisa nela, eu já sei que meu e-mail vai ser lotado de spam. É impressionante. Eu compro num dia, 2, 3 dias, parece que já venderam um e-mail, já foi assim, impressionante. Análise de dados. R Python. Antigamente as análises de ferramentas estatísticas como R ou Python, e Python por causa do Panda e do NumPy, eram ferramentas menos acessíveis. Hoje você tem tutoriais de Python em todo canto. Ferramentas como R, você tinha o S+, SPSS, que eram muito caras. O R chegou de graça. Depois chegaram as interfaces de graça para o R. Pronto. Sites do governo, Google Market Platform, redes sociais de streaming. Tudo isso permite você criar os perfis das pessoas, dos seus consumidores, e tentar ofertar produtos especificamente para eles. Gente, se vocês tiverem alguma coisa, fala. Isso aqui, eu acho que vocês talvez não tenham se lembrado, não tenham visto isso se fosse criança, mas em 2015, né, foi revelado que os Estados Unidos ele tinha um sistema que pegava informações de celulares, conseguia hackear celulares e alimentava um Nora. O Nora tinha listas de pessoas que eram para ser observados, incidentes, sistema de transações, cartão de crédito, registros telefônicos, e eles conseguiam hackear. Eles tinham muito problema com iPhone, para hackear iPhone, mas algumas plataformas de comunicação tipo Skype, na época eles tinham, o Skype teve que trocar a criptografia para o mais forte, porque eles estavam conseguindo quebrar eles. Então, basicamente, eles conseguiam qualquer coisa das pessoas. E isso, quando veio à tona, foi sério, né? Então, alguns países mais bélicos, Estados Unidos, eu não duvido da Rússia, eles têm, e China, eles têm essa mania de monitorar o mundo inteiro. Qualquer um que fale deles na internet é rapidamente monitorado. E no Brasil nós temos aqui, não sei se vocês viram essa notícia do Drex, né? Eles querem criar uma moeda brasileira totalmente digital, na esperança de num futuro próximo não ter moeda papel, moeda física. Alguém sabe os perigos disso daqui? Alguém consegue imaginar? Professor, tem um quesito de rastreabilidade, né? Que se a moeda for 100% digital, né? Uhum. Fica difícil de rastrear caso esteja alguma fraude, alguma coisa do tipo, que acontece hoje em dia com o Bitcoin, por exemplo. Não, Então, não no caso dessa, porque essa é totalmente monitorada pelo Banco Central. Qualquer transação vai passar pelo Banco Central. O direto para o Banco problema, Central, né? o problema é exatamente o oposto. É No tudo caso, que não ter rastreado. você ter tudo rastreado o tempo todo. Entende? É você ir numa farmácia, e se você vai comprar camisinha para você comprar com sua pessoa amada, ou se você vai comprar fralda, ele sabe. Ele sabe de tudo da sua vida, do seu lazer, do seu passatempo. E isso é um poder que nenhum governo deveria ter. Se você olhar, nenhum país da Europa, nem os Estados Unidos, nem o Japão querem ter isso. Só Ou país eles com. falam que não tem, né, professor? Esse lado aí, É, né? porque As isso mentes confortáveis. as pessoas
Tem que ver isso. O pessoal não tem rastreamento do Bitcoin. Mas o Bitcoin, se você vê, ele não está amarrado a nenhum governo. Mas quando o governo amarra tudo passando por ele, observe, imagine alguém que chegar no poder, imagina uma pessoa bem deslocada, e ele não gostou do que você falou. Ele pode bloquear todas as suas transações financeiras. Né? A gente tem no Brasil, eu brinco dizendo que ele é um bobo da corte sem noção, que é o monarca. Ele adora provocar Alexandre de Moraes. Adora provocar o Alexandre de Moraes. É um absurdo isso daí. Eu acho absurdo que eu não teria coragem dele. Então deixa eu esclarecer o termo absurdo. Eu não teria jamais, faria jamais o que ele faz. Mas ele tem uma coisa curiosa. Não tem um inquérito envolvendo ele. Não tem um processo envolvendo ele. No entanto, diversas sanções financeiras e digitais já foram tentadas contra eles. Como uma pessoa que não é apta de inquéritos, que não tem um processo, que não tem aqui nenhuma queixa-crime, e se tiver, o juiz é a vítima, está sofrendo sanções da justiça. Essa é a parte do bobo da corte que faz pensar. Eu acho o monarca ridículo, mas ele bota a gente para pensar nisso. Se você tem uma moeda que é totalmente, que qualquer transação que aconteça no Brasil passa pelo Banco Central, uma autoridade, e não precisa ser do judiciário, basta ter acesso à máquina lá dentro. Como assim, professor? Ninguém tem mais controle sobre um banco de dados ou sobre o sistema de transação do que o administrador desse sistema. E isso normalmente pode não ser nem sequer o burocrata que dá ordens lá em cima. Pode ser simplesmente alguém lá dentro. E aí ele ganha um poder de controlar, permitir ou invalidar qualquer transação financeira de qualquer pessoa do país. Se ele tiver um pouco de desarranjo mental, um pouco de prepotência fora de controle, isso dá muito ruim. Então, isso é algo que é um pesadelo para a maioria dos países do primeiro mundo e do segundo mundo. E acho até do terceiro mundo, mas o terceiro mundo tem isso aqui como pesadelo, mas querem fazer isso no Brasil, vai entender. Porque as redes também têm a parte nisso. Enviar e receber grandes volumes de informações cada vez mais baixos. Prospecção, explotação de dados à distância. Tudo isso pode ser feito. Inteligências artificiais, processamento de linguagem natural. Eu posso identificar situações para a IA agir autonomamente e criar uma ação com base nos filtros que eu coloquei. Olha, se tal situação ocorrer, haja conforme tal coisa. E isso quando a gente comendo linguagem natural com banco de dados, a gente criou IAs que são capazes de criação de imagens, diversas artes, programação, produção de trabalhos escolares, documentos, advocacia, roteiros, emulação de vozes, atuação. Nossa, não é à toa que as pessoas estão com medo de emprego disso. De perder o emprego para ela. Assusta realmente. E a gente vai falar agora de responsabilidade, prestação de conta, obrigações de indenização e devido processo legal, que são os conceitos que estão envolvidos nesses medos da computação. Responsabilidades é você aceitar os possíveis custos, deveres e obrigações pelas ações que você escolhe fazer e pelas ações que você não escolhe fazer. Como assim? Não é só o que eu faço? Não, é o que você faz ou deixa fazer que tem consequências. Mas assim, é geral tudo? Não, não dá para ser tudo. Alguns você tem realmente responsabilidade. Por exemplo, se você vai dirigir um carro, você tem que andar dentro das leis e ter uma conduta que minimize os riscos das suas voltas. Se você deixa de ter essa conduta, observe que se deixar de executar alguma ação, como por exemplo usar o cinto, se você deixa de usar o cinto de segurança, você assume um risco e deve responder e pagar por esse risco caso algo ruim aconteça. Não é que eu desejo que aconteça a ninguém, mas isso é responsabilidade. É quando alguém dá uma ordem e o cumprimento dessa ordem é executado é desastroso, a pessoa tem que responder pela ordem que ela foi dada. Quando a pessoa tem responsabilidade
de zelar por algo, se ela deixa de zelar, também tem uma responsabilidade. Então, responsabilidade é responder. Responder aos outros quando as suas consequências de suas ações ou de sua inação foi questionada. Por isso o nome responsabilidade vem de responsare, que é responder. Prestação de contas. Instituições e sistemas têm que manter registros. Quem é responsável por executar ações e quem responde por elas. E analisar as questões éticas, as ações tomadas e suas consequências. Tá certo? Então, hoje de manhã teve um apagão em 14 estados brasileiros. O que aconteceu? O que o sistema registrou? Onde está o registro? Qual foi o problema? Investiga-se o problema. Quem causou, quem ou o que causou esse problema? Foi uma falha devido ao tempo de uso das máquinas? Alguém houve desgastes? Etc, etc, etc. Tá certo? E pelo visto no Brasil, a gente, nessa prestação de conta, até para propina, né? O Debrecht tinha lá uma planilhazinha, ó, fulano tá aqui, ele já deu tanto, já pediu tanto, tá aqui o balanço dele. Até para isso o pessoal quer, porque as pessoas cobram, tá certo? Artistas vão cobrar pelos shows, os custos têm que estar certinhos, os ingressos também. Vocês, com suas horas de trabalho, têm que ser pagos, remunerados adequadamente. Obrigação de indenizar estende o conceito de responsabilidade para o contexto legal. Há um corpo de leis que define quem tem direito à indenização por danos feitos por atores dos sistemas e organizações. O da Boeing a coisa foi escrachada, né? Então, quem era que tinha a obrigação de indenizar? Era a empresa. Observe que tem vários atores dentro da empresa que são responsáveis. Do CEO aos funcionários que tinham que se manter no trabalho, mas que se calaram, pararam de reclamar das falhas de segurança. Todos eles tinham responsabilidade. Mas um tinha a obrigação de pagar as contas. Tá certo? Então, isso às vezes tem até uma cadeia. A empresa, e a empresa depois vai penalizar o CEO de alguma forma, como o contrato permitir, e talvez uma outra pessoa que esteja diretamente envolvida na computação dos problemas. No Brumadinho, quem era o responsável por averiguar que aquela barragem estava em ordem? Porque aquilo não aconteceu do dia para a noite. Aquilo ali são muito tempo em descaso. Quem monitorava, por que não monitorou? A empresa é responsável, mas a empresa depois é responsável. Pode não processar o funcionário que deixou de fazer, mas se ele fez e avisou quem tomou a decisão de ignorar. Então isso é obrigação de indenizar. E devido ao processo legal, em uma sociedade onde leis imperam, há processos centrados em leis, tá certo? Essas leis são conhecidas por quem faz parte da sociedade, ou seja, elas não mudam ao sabor do café da pessoa do juiz. Se o café tá bom, tá tudo ótimo. Se o café tá ruim, as coisas dão ruim. Elas são compreendidas. E se houver discordância do resultado de um julgamento, há uma instância superior com outros juízes, com conjuntos de juízes, para se apelar e se averiguar a situação, conforme a lei explica e a histórica das juízes. Eu tenho. No Japão isso funciona bem. Na Europa também. Tá? E eu vou seguir adiante. No Brasil estou proibido de falar. Quando te amei, as gaivotas desenhavam guirlandas sobre velas brancas de alto mar. Quando te amei, os sonetos pingavam adocicados pelas velhas fendas do sobrado. Quando te amei, a melodia deixava o microfone para adentrar macia pela noite insone. Quando te amei, o tempo desenhava crisálidas na cadeira vazia de uma tarde pálida. Quando te amei, meus olhos molhavam-se nos círculos e as vozes do sopro do vento não pronunciavam adeus. Todo mundo aqui?
Aqui sim, professor. Sim, professor. Ok? Voa, vagalume, tua valsa branda que eu te ofereço como de costume, o lambião, a varanda e a margarida, em contrapartida, dá-me a inocência e a leveza, quero essa ciência de manter a vida acesa. Vamos seguir isso aqui. Sempre que a caca bater no ventilador, vai ter uma análise ética. A análise ética, embora os relatórios dela sejam diferentes, pois todos serão detalhados e terão 5 etapas, identificar e descrever os fatos claramente, definir o conflito ou dilema e os valores envolvidos. Valores que eu falo aqui não é necessariamente valores financeiros, tá? As partes interessadas, opções razoáveis ao alcance, à mão e as consequências. Nós vamos ver que às vezes as opções à mão, algumas delas são que se melhor definem os valores, mas elas têm consequências que não são aceitáveis, né? Então, como isso vai ficar? Identificar os fatos. Quem fez o que, a quem, onde, como, onde estão os registros disso, onde estão as filmagens, onde estão as ordens, WhatsApps. Todo mundo vai relatar uma história inicialmente. À medida que as coisas vão ser investigadas, detalhes vão vir à tona e alguns vão recontar a história. Ou porque se entenderam mais claramente, saíram do calor do momento e vendo os fatos, entenderam o que estava acontecendo, ou porque essa versão inicial não condizia com as evidências. Então deve-se fazer o possível para as partes conhecerem os fatos, e o problema fica onde elas não concordam. Tá certo? E o conflito e o ética? Que valores estão envolvidos? Éticos, políticos, sociais. Num sistema digital que está coletando dados, por exemplo, vai fazer o destravamento celular com a foto da pessoa, ou o login no site com base na imagem da pessoa, o pessoal pode hackear por foto, né? Há questões éticas, há questões políticas e sociais. Pessoas interessadas em defender valores distintos. E aqui a gente tem no Brasil uma grande discussão. Eu não vou apoiar nenhum dos lados, mas você tem liberdade de expressão versus big techs e segurança. Vamos proteger as crianças de nazistas, pedófilos, etc, etc, etc. De propagação de discurso do ódio, tá certo? Mas ao mesmo tempo cadê a liberdade de expressão? Então isso são valores distintos em confronto. E observe que elevar-se a segurança para além de um certo ponto, através desse meio, conflita com o direito de liberdade de expressão. Deixar a liberdade de expressão solta ao máximo, conflita com certo medo das pessoas ofendidas. E isso na internet é muito ágil, muito veloz. Temos leis, e os países todos já têm leis que falam sobre isso, mas foram feitas na época, mesmo que na época, inicialmente na época dos jornais, os de rádio e TV, mas na época da internet a agilidade disso, a propagação disso é muito intensa e muito rápida. Então, como adequar essas leis à situação moderna? Não é um debate trivial. Nesse sentido, eu chamo a atenção para o Twitter. O Twitter tem um fact-check até razoável. Uma pessoa publica algo, pode ser um fake news, quando tem um fact-check, fica lá a confrontação. E aí essa situação é até razoável ali, mas em outras redes sociais você não tem isso daí. O governo tem o interesse de regular ao máximo aquilo dali, mas essa regulação ao máximo em qualquer governo assusta as pessoas que temem por sua liberdade. Só que quem quer lutar para sua liberdade vai botar a bandeira lá longe, vai querer tudo frouxo, também não dá, e não se concilia. Não se vai se buscar mecanismos que equilibrem os problemas. Partes interessadas. Quem são aqueles com interesse nos possíveis desfechos do caso? Aqueles que investigam, aqueles que investiram mais, que dedicaram mais tempo às coisas, devem ter voz.
Então, você não pode fazer, por exemplo, eu falei o exemplo das fake news, é impossível você querer iniciar esse debate e não ouvir ou não querer que as grandes Facebook, Twitter, Google se posicionem. Isso aí é desarrazoável. Elas investiram muito criando a plataforma delas. A plataforma delas não foi para espalhar notícias, não foi para espalhar fake news. Elas estão sendo usadas para isso. E aí você quer regular tudo de sopetão? Não, você tem que ouvir elas. Porque pior vai ser se elas cortarem o serviço. Como, por exemplo, aconteceu no Canadá, que agora as notícias não pode ser mais ter nenhum link de notícias lá. Identificar esses grupos e seus desejos, isso é complicadíssimo e vai ser um tema do nosso trabalho, tá? Mas tudo isso é necessário para se desenhar uma solução. Você não vai achar uma solução que seja próxima de um meio do caminho que atenda aos conflitos divergentes se você não conhecer os desejos. Esse é um filme que eu vou pedir que vocês assistam, está no Netflix. O título em português é Quanto Vale? Alguém que já viu esse filme? Não conhece ele? Nunca assisti essa aí, Wagner. Eu não assistiu não? Desculpa, ficou. Não assisti, não assisti. Isso aqui é sobre indenizando as vítimas do 11 de setembro, né? No 11 de setembro tivemos vítimas imediatas dos ataques terroristas, no sentido que foram os alvos terroristas, as pessoas no avião, mas também tivemos socorristas e pessoas que estavam ao redor do prédio. E aí você tem todo um conflito. Eles tinham 2 anos para fazer as pessoas aceitarem a indenização do governo pelo que aconteceu. E colocaram talvez um dos maiores especialistas, ou o maior especialista em indenização dos Estados Unidos à frente. Mas tinha um problema. As pessoas não queriam só dinheiro. E aí, quando vocês vão ver os filmes, vocês vão ver que o que elas querem é diferente. É dinheiro também, mas não é sobre. Não dá para dizer que é o principal. Então, isso talvez fosse algo que está mais obscuro na Boeing. Na Boeing, as partes estavam muito claras, os interesses muito claros. Nesse filme, a gente vai ver que tem vários atores, vários interesses envolvidos. E cada um deles quer um desfecho diferente. Ou queriam outra coisa. E alguns nem sequer sabiam o que queriam. Mas sabiam que queriam algo. Então isso é um filme interessante para a gente identificar que as partes envolvidas podem ser muito diversas do que inicialmente planejados. As opções razoáveis, por vezes opções que lhe cruzam a mente, nenhuma é satisfatória. Mas algumas podem produzir desfechos éticos melhor que outras. As melhores opções podem não compensar as consequências delas. Tá certo? As partes interessadas podem ter sofrido muito mais que a melhor opção que você tem a oferecer. Mas é o melhor que você tem a oferecer ainda assim. E sem isso você não tem nada a oferecer. É uma parte complicada e bem sofrida de ter isso. Então eu vou passar isso aqui daqui para sexta-feira, que esse é o outro trabalho. Potenciais consequências. Algumas opções são corretas do ponto de vista ético, mas são desastrosas. Elas permitem que as coisas fujam do controle. Algumas opções podem funcionar para um caso pequeno, mas não para casos semelhantes. E a gente vai ver que tem riscos com isso. E o que acontece se eu repetir essa ação? Algumas ações as pessoas podem admitir apenas uma vez, apenas nesse momento. Mas isso é algo complicado de ser dito. Então, que princípio ético seguir? Que valores na consciência? Curiosamente, culturas diferentes têm valores diferentes. E eu vou tentar sinalizar isso. Eu vou passar por alguns dos principais valores éticos do mundo afora.
Vários deles estão embrenhados aqui no Ocidente. E em algum ou outro eu vou apontar a sua origem diversa. Faça aos outros que você gostaria que fosse feito a você. É a regra de ouro. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar dessa regra em algum momento da vida. A raiz dessa ética está no cristianismo. Mas mesmo quem é ateu vai atender bem para essa ética. Por que está no cristianismo? Porque está no Novo Testamento, um dos mandamentos de Cristo. Faça aos outros que você gostaria que fizesse a você. Mas ela não é a única. Tá? Às vezes as pessoas têm uma outra noção de ética. Se uma ação não pode ser tomada por todos, não pode ser tomada por nenhum. Kant, um filósofo que pregava no seu livro Crítico à Razão Pura, ele tem vários ensaios sobre a consciência e sobre a moralidade humana. Ele achava que o ser humano em si era muito mais que o corpo, e que o ser humano transcendia muito o seu corpo. O que nós tínhamos, muitas vezes era a nossa limitação, é que nós interpretávamos o mundo com base na informação dos nossos sentidos, mas o mundo era muito maior do que nós percebíamos. Mas ele tinha essa noção, que se uma ação não pode ser tomada por todos, não deve ser tomada por nenhum. O que isso quer dizer? Se um poder não pode ser dado a qualquer um, então não deve ser dado a nenhum. Entendeu isso? Isso é um filósofo do século XVII ou XVIII. Né? Descartes. Se uma ação não pode ser executada repetidamente, não é certo executá-la uma vez sequer. Isso é também chamado de regra da coluna escorregadia. Ou seja, uma ação, uma única vez, pode causar uma alteração pequena, que é aceitável. Mas, no entanto, sua repetição traz mudanças inaceitáveis a longo prazo. Ok, então eu tenho dado muitas bolas fora, não sei se vocês viram ou não viram, mas vou falar de um filme que acho que todo mundo aqui viu. Todo mundo aqui já viu. Quem aqui já viu o segundo filme de Batman, daquele com Christopher Nolan? Eu achei. Assisti já, professor. Tava Negro. Tem uma cena lá em que Bruce Wayne chega lá pro personagem do... Esqueci o nome do ator. É um ator incrível, mas eu não sei porque deu um branco dele. Que faz o papel do Fox, que é o que administra as empresas do Wayne. Em que Bruce Wayne mostra que ele está usando o sistema para monitorar o celular de todo mundo. Né? Todos os smartphones de Gotham estão sendo monitoradas. E ele pede para o cara, escute a frase do Coringa. Se você identificar ele em algum canto, me avise, me diga onde ele está. E ele fica todo incomodado com a invasão de privacidade, porque ele está ouvindo tudo de todo mundo ao mesmo tempo. E isso é a porta para uma tirania fácil. Ele pode escutar coisas que não deveria escutar sobre ninguém. Né? E eu não quero usar isso. Você vai usar uma vez e depois você pode fazer o que quiser com a máquina. Eu vou destruir a máquina. Você pode fazer isso. Observe que essa escolha do filme, que na história do filme leva à derrubada do Coringa, do vilão, ela só é aceitável uma única vez. Ou seja, ela não passa por esse imperativo ético. Esse imperativo ético diz que se a execução não pode ser executada mais de uma vez, somente uma, sem violar sua ética, então ela não deve ser executada. O que ela quer dizer, e é por isso que é chamado de princípio da cruz escorregadia, uma vez que você escorregar, talvez não consiga parar. Alguns é difícil subir de volta ao seu ponto ético de antes, e alguns podem não querer subir de volta. Então, tem um debate hoje, nós já entramos falando um pouquinho sobre isso, sobre liberdade de expressão. Na eleição, ficou-se dito que a censura seria aplicada como veneno, mas seria aplicada única vez
como remédio. Ela não passa por esse crivo ético. Não é ilegal. O Supremo define o que é legalidade ou não. Mas segundo Descartes, ele se oporia a isso. Tá certo? Observe que às vezes a regra de ouro permitiria ações que seriam feitas uma única vez. Abraham Lincoln deu uma ordem que ninguém mais poderia ser dado. Tá. Ele proibiu o filho dele de ir para o campo de batalha. Talvez seja uma decisão amorosa de um pai querendo proteger o filho, algo que ele gostaria sabendo que é o horror da guerra. Mas não é decisão que pode ser tomada por todos também. Então, entenda isso. De uma certa maneira, todos esses princípios têm alguma interseção, mas também tem algumas diferenças. Tá certo? A regra que não pode ser usada várias vezes acaba esbarrando muitas vezes pela de Kant, porque se ela não pode ser repetida pelos demais, então também encaixa no Descartes. Elas têm uma interseção, mas cada uma delas tem um pensamento diferente. John Milton: execute a ação que produz valor mais alto. Mas você está assumindo que você consegue dar prioridade aos valores éticos e da sociedade envolvidos. Por exemplo, né, no país muçulmano que eu falei, você pode pensar, olha, condenar alguém à prisão só porque ela bebeu água no meio-dia de um dia quente, no mês do Ramadã, em público. Isso é de uma crueldade imensa. Não é mais um valor mais alto eu preservar a vida dessa pessoa em vez de prendê-la? Para um muçulmano, o que é que ele vai ver? Todo mundo está se sacrificando sem comer ou beber água. É aquela pessoa em público zomba de nossa tradição, de nossa religião, tortura as pessoas bebendo algo que elas desejam muito diante delas. Então observe, ordenar os princípios não é fácil. Pessoas de culturas diferentes vão ordenar, até mesmo pessoas dentro da mesma cultura podem ordenar esses princípios de maneira diferente. Próximo princípio, execute a ação que produz menor prejuízo ou de menor risco. Aversão a riscos. Algumas ações, mesmo que o risco de falha seja baixo, quando ela acontece é desastrosa. Por exemplo, você conhece muito uma via, sabe que não passa nenhum carro. Você passa acima do velocidade do limite de velocidade daquele dia naquela via. A chance de dar algo errado, que você conhece aquela via, é mínima. Mas no dia que aconteceu, ele pode ser trágico. Pode ser visto também de outras formas, prédios e construções. Eles acreditam que, olha, não vai ter tanto, não vai chance de cair quase nenhuma. Mas e se cair? E isso vai passar, esse princípio de ético, ele deveria impedir talvez muitas ações temerárias. Quando a pessoa desafia isso daqui, e desafia reiteradamente, a gente chama de temerário, ou seja, perdeu o medo. O medo é um péssimo guia, mas ele é um alerta. Um alerta para a pessoa ponderar se ele aguenta as consequências das ações dele. Então, se uma ação que o risco de falhar dela é baixo, mas se acontecer a falha, o resultado será desastroso e você não aguenta as consequências, evite. E são princípios, vocês não são obrigados a seguir, são princípios que existem mundo afora. Essa aqui é a versão do Não Existe Almoço Grátis para Ética. Assuma que tudo que está envolvido tem dono, a não ser que se tenha uma declaração em contrário. Se alguém criou algo útil a você ou realizou um serviço para você ou para sua organização, assuma que ele deseja compensação pelo trabalho. Aqui tem uma história curiosa. Alguém aqui já falar de uma banda chamada Angra ou Xamã? Tem a Angra, tem a Xamã, alguém já fala dela? Talvez não, uma banda de heavy metal, de metal brasileiro. O Matheus é fã.
E ela teve um guitarrista, não sei se foi do Jamã ou se ele continua no Angra. Ele tem um guitarrista extremamente famoso, um prodígio na guitarra, não é isso? Teve um show aí do Angra agora aí em Jampa, né? Esse é um guitarrista, ou tiveram, não lembro, que era show, não é isso? Um prodígio, um excepcional nisso. E ele fez um. Kiko Loureiro, exatamente. E ele fez um vídeo ensinando as pessoas tutoriais que postou na internet de graça, ensinando a pessoa a tocar guitarra. E ele usava isso tocando alguns riffs de música do Angra. Aí o que acontece? Uma pessoa estava treinando um segundo tutorial do Kiko, né? Só que ele tinha assistido o tutorial, o computador não estava aberto, ele estava repetindo o riff. Enquanto ele estava ouvindo o riff, um amigo dele, que era membro de outra banda, chegou lá e ouviu. E achou um som irado. Era de uma banda de pagode. E aí ele disse, me ensina. E ensinou pro cara. Aquele riff de guitarra. Aí o cara vai na banda de pagode dele e diz, olha, eu criei um riff de guitarra incrível. Tá aqui e bota na música da banda. Numa música deles. Ele deveria ter pensado que talvez as coisas tivessem dono, ou que se uma pessoa está tocando algo, não se deve pegar sem permissão. Aí o cara começou a tocar num show ao vivo, essa nossa nova música, e começa a tocar, aí alguém começa a gritar, essa é a música do Angra. E vem à tona que a música é do cara, que o riff é quem escreveu, foi o Kiko Loureiro que fez aquele riff. O cara cometeu essa gafe, porque ele quis pegar o que era do outro, propriedade intelectual às vezes tem isso, quando você pega às vezes até o código de outra pessoa, e que você não sabe o que a pessoa fez, você não sabe o trabalho que ela fez, mas ela trabalhou. O que custa você chamar ela, olha, tô fazendo isso aqui, foi só você que fez isso aqui? Foi você que criou isso daí? Ah não, vi na internet. Ótimo, vamos juntar você, eu quero remunerar todo mundo aqui. Só que ser ganancioso e achar que você pode tomar para si. E o cara tem que fazer um acordo para pagar o direito autoral. O Angra aceitou, olha, a gente pode até aceitar que vocês toquem isso, mas você tem que pagar o royalty. Foi assim. Então, não supõe que um código tá de graça porque você pegou no GitHub. Porque cuidado com o que você pega no Stack Overflow, que você pega na IA, viu? Você foi. E deu ruim, né? Então, se você tem uma ação e está fazendo análise ética da empresa e ela não passa, ou uma atitude e ela não passa num desses princípios, repense, tá? Cuidado, porque aparentar ausência de ética pode ser mais danoso do que ser antiético, tá bom? Então, às vezes, a imagem é aquela velha história. Não basta a esposa César ser bonita, ela também tem que ter a imagem de honesta. Então, não adianta vocês serem éticos. As pessoas devem crer que você é ético. Você se lembra daquele caso do mercadinho que o pessoal dizia que durante aquele problema no litoral que estava as tempestades, mas estava vendendo água a, não sei, a dezenas de reais. Quando viu, não era uma água, eram várias águas. Nossa Senhora. E aí o que acontece? Deu uma imagem de antiética quem estava agindo de forma ética. E ferrou com a pessoa. Né? Alguém se lembra de código de ética das profissões? Vocês se lembram disso? Alguém já conhece isso aqui? Ou consegue imaginar de onde é isso aqui? A vida que professar será para benefício dos doentes e para o meu próprio bem, nunca para prejuízo deles ou para malévolo propósito. A saúde do meu doente será a minha primeira preocupação. Mesmo após a morte do doente, eu espreitarei os segredos que tiver me confiado. Isso é uma parte do juramento de Hipócrates. Hipócrates, perdoe, Hipócrates, que é o juramento dos médicos, né?
numa versão mais moderna, ele é um pouquinho diferente. Mas todas as profissões têm seus códigos de éticas, né? No AMA, é a Sociedade Americana de Medicina, aqui a gente tem o Conselho Federal de Medicina. A ABA, American Bar Association, aqui a gente chama ele de OAB, Organização dos Advogados do Brasil. A ACM é a Associação for Computer Measures, praticamente a que diz a série das instituições, a SPC segue eles, e diz que, por exemplo, para nós de computação, evitar danos a outrem é parte das condutas de ética. Tem uma listagem lá. Honrar os direitos à propriedade, seja ela intelectual, autoral e outros. E respeito à privacidade. Esses estão entre a nossa ética do nosso programa, da nossa profissão. E o que é privacidade? Indivíduos têm o direito de ser deixados em paz. Ninguém deve viver sendo monitorado constantemente, a não ser que ele tenha violado a lei, ou seja, causado danos a outros da sociedade. Isso é outra história. Mas uma pessoa que não fez mal a ninguém, ela tem que viver livre de monitoramento. Interferência de outros indivíduos, organizações e até mesmo do Estado. Então, essas ligações que a gente recebe, às vezes, propaganda e tudo mais, é indevido. É indevido. Mas em algum lugar, quando a gente fez alguma compra, a gente autorizou a comunicação em uso dessa informação, o que permitiu a eles gerar essa interferência, o que é um pé no saco. Mas cada país, em sua Constituição, tem suas garantias individuais. E elas vão expressar de alguma forma a garantia à privacidade. No Brasil também, Estados Unidos, Europa acho que é o mais rígido. Todos os países têm essa garantia. E tem os princípios. Nem toda Constituição segue os princípios, mas vamos falar deles. Notificação à ciência. Sites e serviços digitais devem divulgar as práticas e informações antes de coletar dados. Inclui identificar, usar, destinatário, para quem vai vender, status voluntário obrigatório. Se você é obrigado a dar seus dados ao serviço, por exemplo, o caso do Facebook, ou se você não é obrigado a dar os dados. Consequência da recusa, medidas tomadas para sua proteção, confiabilidade, integridade, qualidade, etc. Escolha consentimentos. Vocês não só dão escolha uma vez, mas deve ter meios de escolher como seus dados serão utilizados, ou se você quer parar com isso. Tá certo? Incluindo a transferência de dados para terceiros. Acesso e participação. A gente deve poder rever e contestar a exatidão e integridade dos dados. Ou seja, a pessoa não pode inventar informações sobre nós. E talvez a gente possa até querer limpar esses dados, né? Segurança. Quem coleta deve garantir que as informações permaneçam corretas e sejam protegidos de usos não autorizados, vazamentos, hackeamentos, etc, etc. Fiscalização. Deve ter mecanismo em algum canto na lei dizendo que direitos aos consumidores pressionam a justiça se seus direitos forem violados. As empresas devem ser possíveis ser fiscalizadas. E isso foram usados por Estados Unidos pela FTC, Federal Trade Commission, para definir, por exemplo, a lei de privacidade das crianças, né? Para definir coisas como Uber, que requisitos o Uber deve atender. A Europa definiu a GDPR com base nisso, né? Então, por exemplo, a Inglaterra é proibida esse sistema de câmeras que ficam com reconhecimento facial. Né? Oi, Felipe. Desculpa, não, tá tudo bem. Eu tô gravando a aula, você assiste depois. Eu devo adiar a entrega dos trabalhos por 2 semanas, que o pessoal tá organizando, informando os grupos ainda. Mas eu vou passar mais trabalhos até sexta-feira, tá certo? O demais conteúdo da aula você pega assistindo o vídeo, caso precisar. E em dúvidas, na próxima aula você comenta, tá? Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser comentar alguma coisa, gente, por favor, levante a mão, interrompa. E a vida segue. Na Europa, nome, endereço, números de documentos, localizações, localização da pessoa, número de telefone, informações médicas, endereço IP e cookies são protegidos. Né? O cookie a gente já sabe, né? Quando você acessa o site, uma vez você recebe a informação daquele login. E aí você, quando retorna o site, tá ali a informação. O que acontece é que as empresas podem pegar os cookies de uma das outras e aí inferir o que você andou fazendo, por onde você andou,
e ver seu e-mail, seu login, outras coisas mais. Mesmo que você tenha um sistema de limpeza, a Google é especialista em minerar cookie. Mesmo que você tenha uns mecanismos de limpeza de cookies, já existem super cookies, web bacons, que são pequenos softwares que estão no site, que monitoram o que você faz, spywares, etc, etc, etc. Nos Estados Unidos tem o opt-in e a opção de retirada que o site tem que manter. Próxima dimensão, direitos autorais. Nós também, além da privacidade, nós também temos que respeitar os direitos autorais. E o que é isso? Quando a gente escreve um texto, um programa, ou uma obra intelectual, música, peça de teatro, os criadores têm uma proteção do seu trabalho para qualquer finalidade durante a vida do autor e até 70 anos após sua morte, 95 anos, se for uma corporação passou por os direitos. Por exemplo, o Mickey Mouse, né? O Seal Puff e Mickey Mouse estão saindo agora, né? O Seal Puff já saiu do direito autoral, tanto é que alguém decidiu fazer um filme de terror do Seal Puff. Era impossível fazer isso antes porque tinha um direito autoral sobre ele. Hoje já é possível. Mas o que está incluído nisso? Programa, partes de programas, músicas, vídeos, etc, etc, etc. Casos clássicos. Vocês não conheceram esses que eu também tive que pesquisar um pouco até para lembrar. Brownback vs Symantec. A Symantec é famosa por seus antivírus. O antivírus da Symantec começou ou foi melhorado graças a um software publicado numa revista. Eles contrataram uma pessoa, só que essa pessoa tinha sido contratada antes pela Brownback. Ele fez softwares diferentes para cada um, baseado no software que ele tinha publicado na revista. Mas o da Symantec, embora fosse um software diferente de sua raiz, de suas funcionalidades, possuía mesmo cores e estilo na interface. Aí entrou-se um processo e se definiu que só cores e estilo na interface não é o suficiente para infringimento de copyright, de direitos autorais. Se tivesse copiado uma logo, uma imagem mais forte, sim, mas não foi o caso. Só cores e como as janelas se superposicionam não era suficiente para definir isso. Patente concede por 20 anos ao proprietário do motor das ideias por trás da invenção. Apple vs Samsung, essas duas se bicam direto. A Apple ganhou de uma porque a Samsung em um tablet Galaxy usou algumas inversões da Apple. A Apple perdeu para a Samsung, que caiu no final a indenização do primeiro processo foi reduzida na segunda. Estão se bicando até hoje por monopólio de ideia no uso de tablets. A Samsung no primeiro momento foi forçada a retirar vários tablets de vários países ao redor do mundo. Aí depois a Samsung descobriu que a Apple copiou algo deles, aí reduziu as penalidades e foi uma briga. Mas qualquer invenção tem 20 anos de monopólio das ideias por trás do proprietário. Marcas registradas, marcas, símbolos, imagens usadas para distinguir produtos, mercado, etc. Aqui temos um ícone brasileiro, Gradiente. Era Gradiente ou era CCE? Eu confundi, acho que é Gradiente. Que tinha aqui no Brasil a marca do iPhone, antes da Apple. E os dois entraram em briga judicial, não sei nem como acabou esse circo. Mas fizeram. Segredos comerciais, fórmulas químicas, fórmulas matemáticas, dispositivos, modelos matemáticos, compilações de dados. Sabe, tem fundo de investimento que a planilha, tem uma planilha, quer dizer que todo fundo de investimento tem uma planilha sagrada, que todo mundo pode copiar, mas ninguém pode levar para fora. Que tem a compilação dos dados sobre informações sobre empresas que não deve ser perdido jamais em tempo nenhum. Isso são segredos comerciais, que também devem ser protegidos. E aqui nós temos alguns desafios, né? Acho que vocês estão tendo ouvido falar do Pirate Bay, do iTunes e para baixo, né? Napster, Kazaa e Microupload eram famosos por compartilhamento de arquivos via peer-to-peer, ou seja, um computador que tivesse o arquivo disponibilizava pela rede do Napster e alguém poderia baixar, o que facilitou a transmissão de diversas músicas em 98, 99. Depois veio o Kazaa, porque o Napster foi derrubado. Aí o Kazaa começou a surgir vídeos também.
Então era músicas e vídeos que eram compartilhados entre as pessoas e séries de TV e por aí vai. Depois teve o Mega Upload, Pirate Bay, mas aí você também tinha os livros digitais que estavam entrando, os PDFs. Aí tudo entrou nessa parte também de música, mas pagava o direito autoral. Kindle, Netflix, Pandora, Spotify, todos eles trazem desafios. O direito digital versus o direito do impresso ou da mídia física. E todos eles tiveram que enfrentar seus piratas da época, né? Curiosamente, a regra que mais derrubou a estação pirata foi duas, né? Uma que para a pessoa baixar arquivos peer-to-peer, ele invariavelmente vai passar por servidores dos Estados Unidos ou países que têm leis semelhantes aos Estados Unidos, e aí você não permite esse tipo de compartilhamento de arquivos e você pega a pessoa por estar usando um tempo de máquina no território americano ou no território com lei similar à dos Estados Unidos. As pessoas inventam essas coisas. Desafios de indenização. Em primeiro lugar, software. Esse é o principal desafio. Se alguém roubou um software, um pedaço de um software de uma pessoa, como se define o tamanho dessa indenização? São livros. No filme Quanto Vale, o Worth em inglês, vocês vão ver também que tem esse desafio lá da indenização. Como definir o valor? Em termos de computação, faz o hackeamento produz efeitos diversos. O MyFitnessPal foram roubados dele dados de 150 milhões de contas, que inclui o trajeto das pessoas. Né? Boeing 737 MAX foi o trabalho que nós fizemos. Tivemos as consequências de uma falha do projeto. Como definir a indenização para as pessoas que sofreram com essa falha de projeto? Não é trivial. Algumas coisas. Em 2018, Google e a AWS foram do ar. Afetados: Pokémon Go, Alexa, Snapchat, Spotify, Slack. Depois a Microsoft caiu, o que derrubou também a Twilio. Como você contém isso daí? Hoje de manhã tivemos a queda de energia, temos um colega aqui que está com um poste da rua com energia derrubada e tem estados que ainda estão se recuperando agora a energia. E quem guarda remédio? Farmácias, frigoríferos, supermercados. O que acontece com esses produtos? Né? Tem empresas, usinas, em que trabalham com fornalha ou fornos, ou fundição de materiais, usinas. Se faltar luz, eles têm que começar a parar o forno, parar as máquinas e desmontar tudo, porque se solidificar lá dentro, vai lá, Ricardo. Tudo de bom, sucesso aí. Sucesso, espero que as notícias serão boas. E as coisas têm que parar. O que compensa isso? Como é que você mede a compensação disso? No caso de software, as falhas podem ser bugs ou erros de software. Oi? Oi, Davi. Davi, Davi? Acho que ele dormiu ali, alguém tá avisando para ele dormir. Ele dormiu. acho que você consegue se conectar ele da cal, professor. Eu acho que eu consigo tirar o som dele por um momento. É. Davi, se você precisar falar, você tem que levantar a mão, tá? Infelizmente. Ou desativei geral de todo mundo. Desativei de todo mundo. Não, tá tranquilo, tá ativado. Não, deixa eu ver aqui. Acho que ele. Nossa senhora, como é que eu reativo isso agora?